Por quanto tempo os desempregados ficam sem trabalho? Quando se avalia a gravidade do problema do desemprego, uma questão a considerar é se o desemprego é tipicamente uma situação de curto prazo ou de longo prazo. Se o desemprego é de curto prazo, pode-se concluir que não é um problema muito importante, ou seja, quando a pessoa fica desempregada por alguns períodos do ano, mas nos outros meses ela consegue um trabalho, ou ela pode fazer combinações de trabalhos diferentes. Os trabalhos podem precisar de algumas semanas, os trabalhadores podem precisar de algumas semanas até encontrar a vaga que melhor se ajuste às suas preferências e habilidades. Porém, se o desemprego ele é de longo prazo, pode-se concluir que é um problema importante. E aí ganha o termo que eu já utilizei em um parágrafo anterior, que quando temos um desemprego que perdura por muito tempo, estamos falando de um desemprego estrutural. Então veja, os trabalhadores que ficam desempregados por muitos meses têm maior probabilidade de enfrentar dificuldades econômicas e psicológicas. Como a duração do desemprego pode afetar nossa visão a respeito da gravidade do problema, os economistas dedicaram grandes esforços ao estudo de dados sobre a duração dos períodos de desemprego. Nesse trabalho descobriram um resultado importante, sutil e aparentemente contraditório. A maior parte dos períodos de desemprego é breve, e a maior parte do desemprego observado em qualquer período de tempo dado é de longo prazo. Então, repetindo, a maior parte dos períodos de desemprego é breve, e a maior parte do desemprego observado em qualquer período de tempo dado é de longo prazo. Então, vamos ver como é que funciona isso. Para entendermos como essa afirmação pode ser verdadeira, vamos considerar um exemplo. Suponha que você visite o órgão do governo para o desemprego semanalmente, durante um ano, para pesquisar os desempregados. A cada semana, você constata que há 4 trabalhadores desempregados. 3 deles são as mesmas pessoas durante todo o ano, enquanto o quarto é uma pessoa que muda a cada semana. Com base nessa experiência, você diria que o desemprego é tipicamente de curto prazo ou de longo prazo? Então vejam, alguns cálculos simples ajudam a responder a essa questão. Nesse exemplo, você encontra um total de 55 pessoas desempregadas no período de um ano. Destas, 52 ficam desempregadas por uma semana e 3 o ano inteiro. Portanto, 52 dividido por 55, ou seja, 95% do período de desemprego são de uma semana. Por isso, desemprego breve. Contudo, os centros de atendimento para desempregados mostram que 3 em cada 4 pessoas estão desempregadas o ano inteiro. Portanto, embora 95% dos períodos de desemprego acabem em uma semana, 75% são atribuídos aos indivíduos que ficam desempregados durante o ano inteiro. Nesse exemplo, assim como na realidade, a maior parte, portanto, dos períodos analisados de desemprego é curta. Assim como a maior parte do desemprego observado em qualquer período é considerado de longo prazo. Se você não entendeu, volta aí de novo a leitura e passa quantas vezes for necessário para você compreender. Portanto, veja, a maior parte dos períodos de desemprego é curta. Assim como a maior parte do desemprego observado em qualquer período
é, portanto, de longo prazo. Essa conclusão sutil implica que os economistas e formuladores de políticas devem ser cuidadosos ao interpretar, devem ser cuidadosos ao interpretar dados sobre o desemprego e ao conceber políticas para ajudar os desempregados. A maioria das pessoas que fica desempregada logo encontrará um emprego. No entanto, a maior parte do problema do desemprego da economia é atribuível aos relativamente poucos trabalhadores que permanecem, portanto, desempregados por longos períodos. Então, compreender essa diferença é o que vai permitir com que, portanto, economistas e formuladores de políticas públicas, os policymakers, observem com rigor e observem com fidelidade o que acontece de fato com o mercado de trabalho e com os trabalhadores que ficam desempregados, especialmente aqueles que ficam desempregados por um longo período.